Boa noite, pessoal. Estão me escutando bem? Pessoal entrando, vamos aguardar. Tem ainda uns 2, 3 minutinhos. Vamos aprender um pouco mais hoje com a nossa grande amiga Glícia Brasil sobre esse tema de fundamental importância, né? Que é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos lá, o pessoal está chegando. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vinda, Regina. Prazer poder falar para vocês. Aí tem doutores escutando. Bem-vindo, pessoal de Balneário Camboriú. Muito bom. Fico muito contente de ver o pessoal aí de Santa Catarina interessado no tema, que a gente tem que realmente aprender mais, a trabalhar mais para proteger cada vez mais as nossas crianças e nossos adolescentes, né? Oi, boa noite, Jaina, Marilena, Patrícia, Gedalva, pessoal de Balneário em peso aí. Então, vamos aguardar um pouquinho, a doutora Glícia deve estar chegando, né? Eu vou começar a falar um pouquinho a respeito do porquê que resolvemos fazer esta live hoje, né? Não sei se todos sabem, mas dia 18 de maio, através de uma lei, foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? E isso foi em 2000, e desde então é feita uma campanha, né, que é o Faça Bonito. Então, o Faça Bonito é uma campanha de maio, né, que é sempre feita em maio, e especificamente no dia 18, o qual busca realmente conscientizar e busca concentrar esforços, né, para que todos se engajem nesse combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Vamos ver a doutora Glícia, deixa eu dar uma procurada ver se a doutora Glícia já chegou por aqui. Aí, doutora Glícia chegou, vamos convidá-la. Já estamos nos conectando aqui. Oi, Emanuele. Boa Tudo bem? noite! Boa noite, Boa Glícia. Que noite. prazer imenso ter aqui você com a gente nessa noite. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu amo Santa Catarina, eu amo esse litoral. Sempre que eu fui aí, eu fui muito bem acolhida por vocês. Quero deixar um Que bom. abraço para o Jorge, meu amigo, Jorge de Bedefan, para Ana Guedes, para Luciana Narras, para Aline, quem mais? Ai, tanto carinho, tantos amigos. Richard, meu querido, eu que agradeço o convite. Imagina, nós é que ficamos imensamente felizes, né? Eu estava aqui justamente falando, antes até de fazer os agradecimentos, Aham. sobre a importância e o porquê de nós termos escolhidos o dia de hoje para falarmos sobre esse tema, né? Que é o abuso sexual e a exploração de crianças e adolescentes. Justamente porque 18 de maio foi instituído o Dia Nacional de Combate, né? A essa exploração sexual infantil. Então, a Isso. gente, com a ajuda do nosso amigo Jorge, né, conseguimos encaixar. Eu queria, né, aproveitar esse momento para agradecer o Dr. Rafael Orn, em nome da OAB de Santa Catarina, agradecer o nosso diretor-geral, né, o Dr. Marcos, agradecer o Dr. Jorge, né, fazer um Querido. agradecimento especial também aqui ao pessoal da minha subseção, ao nosso presidente Chames, a presidente da Comissão da Criança e Adolescente, que foi a idealizadora
esse desse dia, encontro. dessa tema, doutora Patrícia Valenzuela, né? Aham. E assim, ó, e agradecer imensamente sempre a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, Glícia? Falando sobre esse tema, eu já tive a oportunidade de te ouvir várias vezes e sempre aprendi muito. A gente não aprende com você só como operador do direito, mas aprende com você como pessoa, né? Obrigada. Então, eu queria fazer uma pequena apresentação, porque se eu for falar tudo o que você faz aqui, a gente fica live só dizendo, né? Mas Ok. eu separei aqui que você é psicóloga, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Uhum. Janeiro, Uhum. especialista em processo civil, e eu não poderia deixar de dizer que é maratonista também, né? Essa é a parte principal. Ah, com certeza, com certeza. Né? Que a gente possa estar incentivando também. Estou sofrendo muito de não poder treinar. Eu subi e desço Imagina. a escada do meu prédio várias vezes, assim, porque quem gosta de atividade física sente muita Está falta. sofrendo, está Estou sofrendo, sofrendo. verdade. Estamos com saúde, isso que importa, né? Isso, temos que nos cuidar, né? Vai chegar o momento da gente sair na Vai, rua também, correndo, e tomara que todo mundo se preocupe mais com a saúde depois disso é tudo, né? verdade, é verdade. Que tiremos uma experiência boa para crescermos, né? Exato, exato. Então, Glícia, na verdade, aqui eu sou uma mediadora do público até Aham. você. Queria te Uhum. passar a palavra. Acredito que a gente vai começar ali a falar, como a gente tinha conversado, sobre a escuta psicológica, né, das crianças e dos Sim. adolescentes, mas você fique bem à vontade para conduzir aí a sua palestra, que estaremos aqui de Tá. ouvidos atentos, aprendendo. Agradeço, tá, Emanuele? Eu só queria que você me lembrasse quando fosse 7h55, porque às 8 horas eu tenho uma reunião Zoom. Quero até deixar o convite extensivo a você e ao seu público também, pessoal de Santa Catarina. Eu sou coordenadora do primeiro curso de extensão em alienação parental, que está sendo feito pela PUC Rio, certificado pela PUC Rio. E dessa turma, a gente teve uma primeira turma que começou presencial, virou online. Agora a gente iniciou uma segunda turma online, a gente já tem uma fila para a terceira turma, quem tiver interesse, enviar e-mail para o Instituto de Direito da PUC. Essa turminha criou uma cartilha para falar sobre alienação parental, né? Criou um grupo Ah, eu vi sobre essa plantilha. chamado É do observatório, né? Hora da Alienação Parental. Sim, surgiu dessa turma, e hoje eles vão fazer a plataforma inaugural do Instagram. Eu fui convidada, então eu já tinha combinado com vocês também o horário, mas é claro que eu estarei presente Uhum. também. Então é só para você me lembrar quando for 7h55, tá? Para eu poder dar uma parada Lembro sim. na plataforma, tá, minha querida? Lembro sim. Mas E vamos se lá, por acaso, só para. eu quero te ajudar no que você precisar de informação ao máximo, porque nós precisamos compartilhar informação, Ótimo. né? Esse É com a informação que a gente tema vai é ter caro. armas para isso. Sim. Então, esse tema é um tema muito caro para nós, né? Nós, enquanto sociedade, porque nós temos muito, primeiro, resistência em falar sobre isso. E Olivia, querida, Olivia Fursa aqui com a gente. Nós temos muita resistência em falar de abuso sexual, porque falar de sexo é um tabu. E a gente aprendeu desde a infância que a gente não deve conversar sobre essas coisas, né? Então, isso vira um tabu. Então, nós temos essa resistência em falar de sexualidade, nós temos dificuldade também em tratar disso, porque na maior parte das vezes, essa violência acontece dentro de casa, acontece dentro da família, né? O maior número de abusos, ele é praticado por homens. Esses homens são os padrastos, em primeiro lugar. Em segundo lugar vem o pai. Em terceiro lugar vem tio, vizinhos e outras pessoas, né? Então, essa violência, ela acontece dentro de casa, ela acontece de forma silenciosa, ela acontece de maneira que a criança ou o adolescente não consegue entender o que está acontecendo exatamente, porque ela acontece de forma muito suave inicialmente. É diferente de um Exato. estupro. Quando a gente Ele fala nem de entende abuso se isso sexual, realmente é errado ou não, né? exatamente, na maior parte das vezes a criança é pequena e se inicia por volta dos 6, 7 anos. O maior índice, as maiores vítimas são meninas entre 8 e 12 anos. E por isso, na verdade, elas têm dificuldade de identificar, porque são pessoas queridas, são pessoas que cuidam delas também.
Então fica um símbolo duvidoso, um símbolo dúbio entre o que é carinho, né, como um gesto de cuidado, e o que é exatamente um gesto invasivo, uma carícia na parte Uhum. íntima, ou no peito, por baixo da roupa. Às vezes vai dar aquele abraço, aí enfia a mão por detrás e acaricia o bumbum. A criança não está ainda entendendo aquilo como um gesto abusivo. E ela Uhum. só começa a se dar conta de que tem alguma coisa estranha acontecendo quando ela percebe que aquela pessoa faz aquilo quando outras pessoas não estão por perto. E aquela pessoa começa a olhar para ela diferente. E começa ela a ficar um pouco, exatamente sem saber o que está acontecendo, um pouco constrangida, mas ao mesmo tempo um pouco refém. O pior, Emanuele, desses casos é que a criança, ela fica ali refém de um ciclo. O abuso sexual, ele é um ciclo ritualístico. Então, existe um ritual. Ele é Uhum. sutil e ele começa com essa forma de carinho, às vezes passando a mão. A pessoa, paralelo a isso, a pessoa, o segundo mito que nós precisamos derrubar sobre isso, o abuso sexual, ele não é praticado por pessoas agressivas e violentas, aparentemente. Ao contrário, a maior prática de abuso sexual, o maior índice de abuso se dá dentro de casa por pessoas conhecidas e por pessoas que cuidam, que têm muito jeito com criança. São pessoas muito delicadas, simpáticas, eles têm um docinho para dar, tem sempre uma ajuda para Justamente essa oferecer. fica a dificuldade da criança de entender aonde que está o certo e o errado disso, né? Exatamente, exatamente. E é tão triste quando a gente fala disso, porque a gente pensa que isso está longe de nós, que isso É. nunca vai acontecer dentro da nossa casa. Mas o que eu atendo de pessoas no tribunal, casos assim muito chocantes de pessoas que são vítimas dentro de casa, às vezes a criança está dentro da casa, em determinado cômodo com aquele adulto, e os pais estão na sala. As pessoas estão em outros lugares, mas aquilo está acontecendo enquanto tem gente dentro da casa. É uma coisa muito silenciosa, entende? Isso é muito perigoso. E, ao Sim. mesmo tempo, e quando eu atendo também no consultório, agora, nesse período de pandemia, para você ter uma ideia, aumentou em 50%, segundo Eu ia te perguntar isso. aumentou muito, segundo a Unicef, né, dados das Nações Unidas, o número de violência sexual intrafamiliar praticado contra meninas e mulheres. O abuso sexual é uma questão de gênero. As maiores vítimas são mulheres e os maiores agressores, a maior parte dos agressores são homens. Então é uma questão de gênero. E se nós formos olharmos na história, isso tem uma história. O que está por detrás desse índice de abuso sexual é uma cultura de patriarcado em que nós estamos inseridos, né? Onde a mulher tem o seu corpo objetificado, ela está a serviço do homem, né? A nossa Propriedade do homem, né? propriedade do homem, ela tem que servir ao marido, servir ao homem, e, ao mesmo tempo, o nosso corpo é objetificado, né? Você pode ver pela televisão, pelo próprio Instagram. Oi, acho que tivemos um probleminha ali com a. Deu para ouvir, Oi, Manuel? voltou. Oi, minha querida. Ele deu uma cortada, mas agora voltou. Então, o que eu estava dizendo é que, na maior parte das vezes, o que acontece com a gente? Nós fomos objetificadas ao longo da história e aceitamos esse lugar, quer dizer, não aceitamos, nós estamos lutando e isso aqui é uma luta. Trazer Sim. informação é uma forma de lutar contra o abuso, né? É o movimento, né? Sim, claro, informação é muito importante. E aí o que acontece é que nós fomos criados nessa cultura onde o corpo da mulher está a serviço do homem. Então, não raro os abusadores, eu vou para as audiências acompanhando crianças, e a maior parte deles justifica dizendo que abusou, até abusou sim, mas que eles foram seduzidos pelas crianças. Que eles foram vítimas do assédio praticado pelas meninas, pelas jovens adolescentes. É aquele Aham, famoso foi estuprada porque estava de saia curta, sabe? Essa aham, frase aham. horrível, Deu né? causa. Isso deu causa.
Então, nós precisamos derrubar esse mito de que a mulher é um objeto do homem, porque o que nós queremos não é sermos melhores ou não querermos os homens ao nosso lado, ao contrário. O que nós mulheres queremos e que nós fazemos esse movimento, estamos aqui hoje falando sobre isso, levando informação, é dizer que há luz no fim do túnel. Que nós não precisamos viver uma vida de abusos e nos acomodar nesse lugar de sermos objeto, né? É muito complicado quando a gente fala de abuso, porque as pessoas têm muito medo de noticiar o abuso sexual. E eu quero dizer para essas pessoas que possam estar eventualmente aqui nos ouvindo, é que enquanto você não tiver coragem de falar sobre isso que está acontecendo, você está sendo vítima e outras pessoas virão a ser vítimas. Porque quem pratica isso com você não pratica só com você. Pratica com você e com outras pessoas. Uma terceira questão que nós estamos tratando aqui é do abuso sexual enquanto uma compulsão. O abuso sexual é uma compulsão. É algo de que aquela pessoa que pratica não consegue se abster. Muitas vezes aquela pessoa mesmo sofre. Muitas vezes, Jorge, meu querido, eu que estou feliz e alegre de estar aqui. Bom trabalho, leve o meu abraço para Santa Catarina, Floripa, esse povo lindo. Muitas vezes, Emanuele, essas pessoas que estão ali fazendo o abuso, elas até lutam, tentam não praticar o ato, sabe? Não tem ainda um mínimo de empatia, mas elas mesmo não conseguem. Elas vão lá e... Elas precisam de tratamento. Precisa de tratamento, é compulsão mesmo. E aí tem até estudos que dizem que a cada 10 abusadores, 2, 3 deles foram vítimas na infância. Entende? São pessoas que foram iniciadas na vida sexual muito jovem, muito precocemente, e ficaram fixados nessa fase da infância. Sandra Levi está aqui, coordenadora da equipe técnica de todo o Tribunal de Justiça, coordena assistente social, psicólogo, comissário, minha amiga, psicóloga. Que honra, que privilégio. E Sandra Levi, pessoa maravilhosa. E nós temos lá no tribunal esse grupo, né? Nós estudamos sobre esse tema e nós criamos lá essa sala de escuta, que eu sei que é uma questão que vocês estavam curiosos, né? Isso, exatamente. Então, quarto ponto na nossa live, como fazer a prova do abuso. A prova do abuso, ela é feita, é uma prova difícil e complexa de ser feita. Porque quando é praticado contra crianças, nós estamos falando de abuso infantil, a maior parte das vítimas são crianças e a maior parte das vezes esse abuso não deixa marcas físicas, né? Eles são eles são gestos de carícia, de carinho, é língua, é uma lascívia, é um gesto, muitas vezes é uma mão por debaixo da roupa, e aí não deixa vestígio físico. Então, quando essa notícia chega na rede de atendimento, chega na delegacia, no conselho tutelar ou em algum hospital, aí vai se fazer o exame e automaticamente a criança é encaminhada para o IML e chega lá, não tem marcas físicas. Então, laudo negativo de marcas físicas. O que não significa que não aconteceu o fato abuso sexual. E existem vários meios de prova, vivemos no sistema do livre convencimento motivado, não é mais aquele sistema de prova legal, né, ou tarifada, que a prova tem um peso, não. As provas têm peso idêntico e o juiz vai reunir aquele conjunto e vai então chegar a um convencimento. E uma prova bem importante nesse caso é a palavra da vítima, é o depoimento da vítima. E por isso nós temos muito cuidado ao cuidar dessa pessoa que chega até o tribunal com um relato, uma notícia de abuso sexual. Primeiro, porque além de ser uma criança e um adolescente, é alguém que passou por uma agressão psicológica complicadíssima, né? Íntima demais. Sim. Então, primeiro, vamos tratar de uma hipótese, que é aquela hipótese do abuso real. Aconteceu uma violência, a criança foi vítima de um abuso, ainda que não tenha deixado marcas, e ela vai dar início, então, a um inquérito policial, uma denúncia, e o recebimento da denúncia, uma ação penal. Quando esse processo chega na fase de provas, existe a lei 13.431, que foi uma lei que alterou alguns artigos do ECA, acrescentou artigos no ECA, dizendo que nos casos de violência contra criança e adolescente, sendo o adolescente ou criança vítima ou testemunha de violência,
ele seria ouvido na sala do depoimento especial. O legislador trouxe lá 4 hipóteses de violência: violência física, violência psicológica, violência sexual, exploração sexual, que é diferente. A violência sexual é o abuso sexual, é para fins de gratificação dele, adulto, ter prazer. A exploração sexual é uma outra forma de violência. Ele pode até nem tocar no corpo da criança, mas ele tira foto, fotografa, filma para fins comerciais. Isso é exploração sexual, a diferença, né? E a 5ª forma de violência é a violência institucional, que é a violência praticada pela rede de atendimento, incluindo qualquer pessoa, desde onde chega essa notícia, conselho tutelar, delegacia, IML, hospital, consultório particular do Toda a rede. Toda a rede. Nós podemos praticar violência institucional se nós não tratarmos bem dessa criança na rede. O excesso de vezes que ela é ouvida, o excesso de procedimento, o tempo que ela fica aguardando de atraso, muitas vezes a falta de delicadeza com que ela é tratada lá no IML, na polícia. Isso tudo pode ser considerado violência institucional. É uma novidade trazida pela Lei 13.431. Mas então, no caso do abuso sexual, chegou a notícia. Via de regra, essa criança será ouvida na sala do depoimento especial. Essa sala, todos os tribunais do país, praticamente todos, já têm essa sala instalada. Ela existe com base na recomendação 33 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que recomendou aos tribunais do Brasil que criassem salas especiais de áudio e vídeo para que houvessem pessoas capacitadas para ouvir e conversar com a criança, paralelo a um espaço on time, onde houvesse juiz, promotor, advogados, o próprio réu, o acusado ali, e que esse contraditório fosse em tempo real. Então, como é que funciona? A gente atende a criança na sala, praticamos com ela uma técnica de treinamento de base cognitiva, onde a gente visa ativar dados da memória. É uma técnica em que nós fomos treinados, tem que ser capacitado na técnica. Não adianta quem não for treinado e capacitado não consegue entrevistar dentro dessa sala, porque é uma sala que não contextualiza o relato. Ela visa apurar aquele fato em si, né? Uhum. E daí a gente inicia a nossa conversa, a nossa entrevista, tem um protocolo, tem um passo a passo. E quando termina a nossa conversa, nós colocamos um ponto e esse ponto eletrônico o juiz faz as perguntas. E as perguntas são da sala de audiência, do promotor, dos advogados, no final da defesa, né? E depois o próprio juiz, se tiver alguma dúvida. Então, nós ouvimos aquela pergunta e nós passamos para a criança. Nós transformamos aquela pergunta em algo um pouco mais lúdico. Exemplo, a criança chega contando que lá na casa dela o pai deu banho, colocou o sabonete, passou a mão no bumbum e na pepeca. E aí na denúncia, consta lá na denúncia que o pai passou a mão no bumbum e na pepeca. Durante o depoimento, a criança conta somente que o pai passou a mão na pepeca, botou o sabonete, passou a mão na pepeca. Aí o juiz quer saber, doutora, pergunta para ela se também passou a mão no bumbum. E nós temos que ter cuidado para não sermos indutivos e sugerir respostas. É uma outra questão procedimental importante, porque tem um protocolo, cada tribunal fez o seu protocolo de ato normativo, que regula esse procedimento, mas de todo modo as perguntas induzidas, onde a gente pergunta, aconteceu isso? Aconteceu aquilo? Isso é considerado indução. Então, esse ato é nulo, invalidado, tá? Então, a gente tem que ter uma linguagem muito específica, né? Muito cuidadosa. Muito específica. E a gente tem que ter uma sacação assim na hora. Porque a pergunta vem na hora e você tem que, na hora, transformar aquilo numa pergunta adequada para aquela criança. Então, você retoma e você volta para a criança e diz, olha, você me contou que você estava lá durante o banho e que aconteceu isso. Me fale mais sobre isso. Aí você retoma aquela fala, mas sem você dizer coisas. Aí vamos imaginar, Emanuele, que a criança conte mais um monte de outras coisas, mas não conta, botou a mão no bumbum. E está lá na notícia, na denúncia, aquilo. E nós temos que lembrar do princípio da correlação ou congruência, que a condenação tem que ser compatível com a denúncia, né? E daí, o juiz, então, nós temos que transformar. Se a criança não falar,
Nós podemos tentar uma, duas vezes, mudamos um pouco a linguagem para não sugestionar, mas de todo modo a criança é tratada por nós e para isso existe essa técnica com o maior respeito. Ela ali é um sujeito de direitos, ela tem direitos, inclusive direito ao esquecimento, direito ao silêncio, direito a não ser incomodado. Não querer falar. Direito a não querer falar sobre isso. É ruim quando isso acontece para o processo e para a sociedade, porque aquela pessoa não vai ser condenada ou vai ser absolvida por falta de provas, maior parte das vezes, e esse cara vai continuar fazendo coisas ao longo da vida com a sobrinha, com a prima dela, com a vizinha, com outras pessoas, né? Nós sabemos disso. Mas, de todo modo, a gente cuida para que essa criança saia dali do tribunal sem constrangimento. Para que não tenha novamente o direito dela violado, como você falou. Exatamente, para que não haja a chamada revitimização, né? Ela já foi vítima de um fato real e ela pode ser vítima de um tratamento dado por nós de uma forma inadequada, pelo próprio sistema de justiça, né? E essa prova também não ser considerada uma prova válida do ponto de vista processual. Agora, essa sala é uma sala que existe esse meio de prova, mas existe também um outro meio de prova, que são as avaliações psicológicas, que são as escutas feitas lá na sala do psicólogo, conosco, e eu adoto o método que eu achar adequado. E, inclusive, lá na minha sala, na sala de avaliação psicológica, que é um setor separado do depoimento especial, todo tribunal tem também a sua equipe de psicólogos, nós podemos adotar um método que nós acharmos importante naquele caso concreto. Na maior parte, na grande parte dos processos, nós adotamos as entrevistas individuais e conjuntas. Individual com a criança, individual com os adultos, incluindo com o agressor, suposto agressor, e conjunta da criança com aquela pessoa que levou notícia e da criança com o suposto agressor. Você vai me perguntar assim, ai, Glícia, mas não é um super constrangimento colocar essa criança junto do suposto agressor? É muito constrangimento. Mas quando nós estamos fazendo um laudo, e nós precisamos dizer daquilo para o juiz, é muita responsabilidade quando você escreve dizendo, olha, a criança tem um comportamento compatível com abuso. Porque a criança que é vítima, ela vai se comportar na sala com aparência de medo, reativa ao contato, à aproximação, ela vai demonstrar a expressão física, facial, compatível com o relato de dor e constrangimento, e susto, e pavor e terror. Ela tem terror daquela pessoa que cometeu o ato. Diferente, agora eu vou trazer a outra hipótese, do falso abuso. Existem falsos abusos. O que é o falso abuso? É aquele abuso em que a criança muitas vezes fala de ter sido vítima de um abuso, mas o que aconteceu, na verdade, foi uma outra coisa. O pai colocou a mão na pepeca e esse pai pode dizer, coloquei, mas foi sem lascívia. A criança muitas vezes conta esse fato e o pai conta que também colocou a mão na pepeca. E quem é que está falando a verdade, Emanuele? O pai que disse que colocou sem lascívia ou a criança que teima em dizer que o pai botou e a mãe da criança eventualmente diz que teve uma lascívia? Como extrair essa informação, né? Aí vem a nossa expertise, a importância do estudo. Que nós precisamos de estudar e compreender os fenômenos e entender o pano de fundo em que essa notícia do abuso se deu. Ver se tem um processo, se essa família está litigando, ver se tem algum interesse por detrás daquela notícia de abuso, exemplo, interesse patrimonial, uma disputa de bens ou uma disputa de guarda. Ver se tem algum interesse de ofensa e de vingança entre aquelas pessoas. Uma pessoa quer destruir a outra, pode ser isso, e usa o filho. Tem que tentar ter uma visão macro de um contexto para poder ponderar. Exatamente. Essa é uma utilidade da avaliação psicológica, porque é uma prova, é um meio de prova em que você entrevista várias pessoas e você ali tem uma visão mais panorâmica do contexto, mais do que lá no depoimento especial. A grande questão do depoimento especial é quando a criança é vítima de alienação parental, porque a Lei 3.431 trouxe lá no artigo 4º, a linha B, inciso 2, a linha B,
a alienação parental como espécie do gênero violência psicológica, ao lado do bullying e ao lado de uma outra violência psicológica, que é a criança presenciar crime com pessoa da família dela. Ela testemunhar o crime acontecendo. Isso é uma violência psicológica com essa criança. Então, quando essa criança é vítima de alienação, a gente corre um risco muito grande lá na sala do depoimento. Porque pode ser que a criança diga, botou a mão na pepeca, botou a mão no bumbum, fez aquilo tudo. E eu ali não sou psicóloga fazendo avaliação psicológica. Eu sou uma entrevistadora forense. Eu estou facilitando o recurso daquela criança não estar diante do juiz e do promotor na sala de audiência. Nem diante São dois momentos bem diferentes. Exatamente. E aí ali eu tenho que ficar quieta e seguir o protocolo. E aí vem a minha angústia como profissional. Eu até postei no meu Instagram recente, desenho de um coração desenhado, em que um menino, minutos antes de entrar na sala de depoimento especial, de iniciar a audiência, fez um desenho de coração. Ele tinha dito que o pai dele desencapou o piu-piu dele. Isso virou uma notícia criminal e o pai estava sendo processado por estupro de vulnerável. Minutos antes de entrar na sala, enquanto eu fiz o treinamento com ele na técnica do depoimento especial, técnica de memória, técnica cognitiva, eu deixei ele sozinho um tempo e ele fez aquele desenho do coração e botou: papai, eu te amo, lamento por não te ver. E eu notei ali uma angústia, uma saudade grande, e aí começou a minha angústia, porque como é que esse menino... Eu tive ali, na hora, uma impressão de uma alienação parental, mas não me cabia ferir. No depoimento especial, nós não fazemos laudo. Então, naquele momento, o menino entrou e, por sorte, antes, quando começou a audiência, abriu a audiência, o juiz falou: estamos gravando. A audiência fica toda gravada, né? E no final é anexado um vídeo. E quando começou a gravar, o menino começou a olhar para a câmera e dizer: pai, eu te amo, me perdoa. Eu falei com a minha mãe que você botou o pintinho, mas na verdade não fui eu que falei, foi a minha mãe que falou. A minha mãe que falou para eu falar. Então, papai, eu quero te ver, eu tô com muita saudade. Começou a chorar, começou a ter um comportamento. Imediatamente o juiz ligou para mim e falou: traz ele aqui para a sala de audiências. E daí ele transformou o depoimento numa audiência. Nós fomos para a sala de audiência, o menino abraçou o pai, viu o pai, se encontrou. E ficou claro para aquele juiz criminal de que se tratava de um depoimento, uma alienação parental. E o menino estava com muita Esse tipo saudade de depoimento que é o chamado de depoimento sem dano? Esse dessa sala? Isso. O depoimento sem dano foi surgido aí no Sul, né, com esse nome, pelo juiz César Daltoé, desembargador hoje, né? O doutor Daltoé, na época, ele era juiz nos idos dos anos 80, isso, tá? Estamos falando de 20 anos, mais ou menos. Foi por volta de 2002, mais ou menos. Ele fazia audiências e ele era juiz de vara de infância com atribuição criminal também. E ele disse que ficava muito constrangido de ouvir pessoas na sala de audiência, meninas e meninos pequenos, e ver o constrangimento daquelas crianças diante do agressor. Então, ele começou a ter ideia, foi pesquisar sobre como era feito lá fora, nos Estados Unidos, na Espanha, em outros países. A técnica de depoimento é bem antiga e tem em vários países do mundo, Cuba. E ele foi se especializar, levou a equipe dele, as psicólogas, né, a assistente social maravilhosa, que foi minha professora também, a Vânia, a outra assistente daí que eu não estou lembrando. E daí ele, então, criou essa técnica, quer dizer, ele adaptou aos tribunais nossos, começou aí no Sul, e ele deu o nome de depoimento sem dano. Depois, isso foi sofrendo críticas, dizendo que não era sem dano, na verdade tinha um dano, tinha um desgaste da criança, ir ao tribunal depor. E aí o CNJ, anos depois, editou essa resolução de 2010, dando o nome de depoimento especial. Porque esse termo sem dano foi muito criticado, dizendo que tem um dano. Existe um dano, não é sem dano que essa criança vai à justiça falar: oi, Fernando, oi, Elaine. Entende? É praticamente impossível esperar que uma criança preste um depoimento dessa forma e que não haja nenhum dano, né, psicológico. Sim. Ela revive alguma situação que para ela não foi nada agradável. E veio de alguém que tinha a responsabilidade de guardar, de amar, de cuidar. Isso é mais doído mesmo, porque na maioria das vezes é dessa pessoa que vem, né? Exatamente. Agora, eu queria deixar registrado aqui na sua live, né, nessa iniciativa bacana de vocês,
Que sinais, né, que sintomas essa criança vítima pode apresentar, que a gente pode, então... Fernando Taralo, meu querido, obrigada. Muito carinho que eu recebo. Que a gente pode, então, identificar como sendo de abuso sexual. É uma outra questão muito importante, Manoel, porque os sinais do abuso, eles são sinais que são parecidos com sinais de outras questões. Exemplo, a criança apresenta terror noturno. O que é o terror noturno? O terror noturno é aquele momento em que a criança está dormindo e ela acorda assustada no meio da noite, como se ela estivesse tendo um pesadelo. Crianças vítimas de abusos relatam muito isso, que tem esse susto à noite. Porque elas ficam em estado de alerta e de tensão, muitas horas do dia. Elas têm susto e medo. Elas têm medo de pessoas estranhas, elas ficam ressabiadas com pessoas adultas desconhecidas, elas ficam em estado de alerta e tensas. Então, elas começam a apresentar ansiedade, terror noturno, que é esse susto, esse pavor à noite. Elas começam a ter medo de escuro, medo de ficar sozinhas. Cris, minha querida, olha sua live como está prestigiada, Emanuele, de Londres. Uma amiga de Londres Olha está com a gente. que Cris, privilégio! maravilhosa! Beijo grande! Olha, Cris, um beijo. Uma convidada dessa, né, Lícia? Só poderíamos ter essas pessoas brilhantes olhando. Muito amor. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, Emanuele, porque esse meu trabalho é muito difícil, sabe? É bem intenso, é muito desgaste, mas de todo modo eu recebo muita gratificação por parte das pessoas que eu atendo, por parte de a gente saber que está podendo contribuir com técnica, contribuir com amor, né? Eu sempre que estou na sala atendendo as crianças, eu sempre estou do lado dessa criança, sabe? Então, assim, a criança eventualmente está ali, chega cedo, fica muito tempo, fica muito tensa. Eu ligo para a sala de audiências e o juiz diz, né, Rochelle, minha colega, psicóloga maravilhosa do Ceará, do Tribunal de Fortaleza, linda! Rochelle, amiga, saudade, querida, uma expert em depoimento especial. Essa mulher é uma fera em depoimento, absolutamente. É tudo, maravilhosa. Olha que maravilha! Isso! E daí, eu sempre cuido para que essa criança seja acolhida. Então, se demora a começar a audiência, eu digo para o juiz, olha, doutor, eu ligo para a sala dele, do gabinete. A criança já está aqui há 2 horas. Ela já chegou cedo, ela está sem almoçar, ela está comendo biscoito e maisena o tempo todo. Não era bom a gente começar logo ou o senhor remarcar, porque ela hoje já está muito tensa, está muito desgastada. E isso já prejudica, né? Isso afeta a qualidade, né, do relato e a dignidade, o tratamento digno dessa criança, né? Não é digno o sistema esperar, não espera, tem outras audiências na frente, mas ela é criança, ela é pequenininha. Uma outra pergunta, Natasha Felgstein. Olha, vou te dizer, a Andra, minha aluna, sua live está um luxo, Emanuele. Só gente maravilhosa, capacitada. A Andra está aqui, que maravilha. É advogada aqui de Niterói, do Rio, da turma da alienação parental da PUC, a Elaine também, a Rochelle é outra querida. Só gente muito boa. Esse tema ele é muito difícil, delicado, muito difícil, mas ao mesmo tempo ele tem uma abrangência sentimental de nós, operadores dos direitos, e vocês, assim, operadores, né, da psicologia, que é fundamental a gente conseguir se aprofundar. Cada informação, como você disse, a importância da informação, cada frase que você fala do que pode ser e de como pode ser, é um aprendizado muito grande. Eu acho que é por isso que a busca dessa informação, desse tema, é grande. Isso. E assim, ó, e vem de pessoas maravilhosas como essa, né? Ai, obrigada. E agora, um dos problemas que nós temos é a rede de atendimento, porque essa informação, se você me perguntar assim, Glícia, o que fazer? A mãe ou o pai acham que a criança está sendo vítima. Primeira orientação que eu dou é leve a criança para ser ouvida por um profissional sério. Antes de ir para a rede de atendimento fazer uma notícia, uma ocorrência. Porque se um advogado, se, por exemplo, um cliente vem nos procurar com essa queixa, essa é a primeira orientação que a gente deve dar. A primeira orientação que eu dou é essa. Por que eu oriento que primeiro faça uma avaliação antes de levar adiante essa notícia? Porque pode ser a sua impressão de que há um abuso.
Por exemplo, quando a criança chega contando, passou o final de semana na casa da outra pessoa e chega em casa domingo à noite contando que aconteceu algum fato, ah, meu pai me deu um beijo de língua. Tem de uma menina que falou isso para a mãe dela, um beijo de língua. A mãe ficou muito aflita, muito nervosa, levou notícia para a psicóloga fez, da menina fez uma sessão lá, só que de uma forma não criteriosa e cuidadosa. A própria psicóloga se apavorou com a notícia. Eu sei que aquilo virou um registro de ocorrência, virou um processo criminal e o pai estava respondendo a estupro de vulnerável. Quando eu atendi essa família, eu fui observar que tinha havido uma grande linha cruzada ali entre aquele pai e aquela mãe. Que o pai me contou que sempre deu bitoca na filha. Porque a menina, ele e a mãe tinham o hábito de dar bitoca na própria filha. A menina tinha uma paixão por esse pai, mas ao mesmo tempo começou-se ali um início de um processo de alienação parental, quando a mãe refez a vida, se casou com um outro homem, e ela estava ali numa nova família, ela estava constituindo uma casa, curtindo muito aquela relação, e aquela filha única se sentiu ameaçada de perder o amor da mãe. É o tal do apego inseguro, né? Que nós chamamos de apego inseguro, e quem fala sobre isso é o John Bowlby, que é um psicólogo maravilhoso, e ele fala desse nome. Apego inseguro, apego com angústia, apego patológico. É aquele tipo de apego entre uma criança e um adulto, onde a criança tem medo de se afastar do adulto e medo de algo que ela fale ou conte que desagrade aquele adulto. Porque ela acha que se ela contar determinada coisa que o adulto não vai gostar, o adulto vai rejeitá-la, ou vai puni-la, ou vai ficar triste, ou vai ficar com raiva. Então, ela fala o contrário, ela fala aquilo que o adulto quer. Nós estamos aqui falando mesmo que não seja verdade, só para agradar, né? Mesmo que não seja verdade, de acordo com a verdade real. Mas é uma verdade que a criança não tem compromisso. A criança tem liberdade, ela tem direito a ser criança, inclusive a eventualmente fantasiar. Faz parte da infância, faz parte do ser criança. O que nos distingue de sermos crianças? Que a gente tem responsabilidade. Nós temos compromisso com a palavra. É a palavra que nos constitui enquanto sujeito. Então, eu não posso mentir porque eu tenho responsabilidade e eu tenho que assumir os desdobramentos do que eu fizer e disser. Mas a criança não. A criança não é responsável e nem pode ser. Então, a criança... quem escuta que tem que tentar fazer esse filtro, né? Ou buscar a profissional qualificada para isso. A responsabilidade está em quem leva a notícia e na forma como se leva essa notícia. Tem que ter muita responsabilidade você acusar uma pessoa. Muita responsabilidade, né? Então, eu indico que leve para um profissional que saiba ouvir. No caso dessa menina, quando a gente foi conversar e ouvir mais de perto, o que ficou claro ali é que ela falou que o beijo foi de língua porque ela foi induzida e sugestionada pela mãe e pela psicóloga. Elas começaram a perguntar, mas como é que foi esse beijo? Foi de língua? E ela falou, foi. Aí pronto. Aí começaram a dizer que ela falou que o beijo foi de língua, mas o beijo foi bitoca. E o pai sempre deu bitoca. A mãe sempre deu bitoca. Era um hábito daquela família dar bitoca. Você sabe o que é bitoca, Manoeli? Só assim? Só beijinho? Selinho. Isso é uma outra questão que nós precisamos entrar quando a gente entrevista a família, entrar nos termos da família. Para cada família, uma coisa tem um nome. Uma linguagem própria, né? Linguagem própria, pepeca, periquita, periquitinha. E nós não podemos botar nomes. Eu tenho que usar para conversar com a criança o nome que a criança me trouxe. Ele conhece sobre aquilo. Ali ela é o protagonista da história. E o que ela me trouxer de informação, eu é que vou ouvir, isso é escuta, e vou contextualizar. Mas eu não vou colocar palavras na fala dela. Ali ela está expressando a fala dela e é ela. Né? Isso é mais um respeito à criança. Por isso a importância de um técnico muito competente para fazer essa escuta de uma criança e de um adolescente, né? Muito, né, Manoeli? Muito. Mas o que eu quero que assim, a gente possa pensar é que isso existe, isso é muito triste, e isso não é o final do mundo. A gente sobrevive a isso. Se alguém vive isso e acha que não existe outra forma de viver, nós precisamos deixar claro, nesse momento em que tiver alguém nos ouvindo, que existe outra forma de viver.
E uma outra orientação que eu dou, hoje mesmo uma aluna querida me perguntou no direct, o caso de uma amiga que soube agora que a filha de 17 anos foi vítima de abuso pelo padrasto. E toda semana, para você ter uma ideia, eu recebo uma notícia dessa por semana. Seja no consultório, seja no tribunal. E a orientação que eu tenho a dar é assim, antes de ela levar a filha, a filha contou para ela e a filha está assustadíssima. Então, se ela não pode pagar terapia para 2 pessoas e a filha agora não quer falar sobre isso, travou, a filha deu a notícia, travou, orientação, ela que vai então buscar a terapia. Ah, interessante. Porque ela, como a pessoa que recebe a notícia, que vai ter que manejar aquela notícia. É o manejo do abuso que nós chamamos. O manejo do abuso é tão importante quanto a prova do abuso. É tão importante... Claro, porque a forma que essa mãe lidar com essa filha nesse momento vai fazer toda a diferença para a filha. Muita. Porque existe uma coisa também, ó, que a gente está aprofundando aqui. Olha que live bacana, quanta informação de qualidade, né? Boa. Existe uma coisa que se chama síndrome do segredo. O que é a síndrome do segredo? É aquela relação entre a vítima e o abusador e eles mantêm um pacto de segredo. E enquanto se mantém esse segredo, nem ele conta, nem ela conta para ninguém, o abuso se perpetua. A hora que essa pessoa é ameaçada, se sente ameaçada, ou a hora que alguém descobre, esse segredo é quebrado. Então se quebra um ciclo de segredo e que bom, porque se quebra o ciclo do abuso, né? Esse abusador, enquanto estiver sendo processado, dificilmente vai cometer outro abuso. Porque ele fica tenso, sob os olhos da justiça, debaixo de vara, tem alguém olhando para ele e ele brocha. Ele brocha. Porque ele só fica potente e forte quando ele é o dono, ele domina. Ele está no domínio, né? Ele está no domínio. Quando ele perdeu o domínio, ele brocha. Então, ele não tem mais relação, não consegue. Fica encolhido, esperando o resultado da justiça. Então, a síndrome do segredo, ela é compatível com outra síndrome que se chama síndrome da adição. Enquanto a criança estiver no segredo, ela mantém o abusador adicto. É igual uma droga. Então, o segredo mantém a adição. Quanto mais segredo, mais silêncio, mais o abuso acontece. Adição e segredo. É uma química. E ela se apega de uma certa forma naquela... Exatamente. E aí acontece uma outra coisa. Vamos imaginar que a criança tenha coragem de contar. Voltando para o caso desse exemplo dessa filha de 17 anos de idade. Contou. Dependendo da reação de para quem ela contou, dependendo da reação, do manejo da notícia por quem é da família, ela vai fazer uma coisa chamada supressão. Ela vai suprimir o abuso. O que é a supressão? Ela contou, viu que aquilo gerou uma tragédia no ambiente, gerou tristeza, a mãe chorando, a avó se descabelando, todo mundo tomando Rivotril, todo mundo desesperado, brigalhada danada. A mãe fica sem dinheiro, porque muitas vezes quem mantém a casa é aquele padrasto, é aquele pai, o que for. Aí ela na cabeça dela, ela fica culpada. Que é uma outra característica, a vítima se acha culpada. E ela que causou esse estresse todo, como se fosse ela causou esse estresse todo. Então ela passa a dizer que não aconteceu. Ela passa a dizer que não houve. Não, eu falei que houve, mas não houve. Aí fica aquela confusão. Afinal de contas, houve ou não houve? Entendeu? E existe o contrário também? Clícia, por exemplo, dependendo da forma que se recebe isso, se não dá a importância que aquela criança queria que desse, ela superdimensionar aquilo? Isso, existe também. Existe a criança testar o adulto. Ela dá uma notícia e ela pode, inclusive, dar nome de outra pessoa. Ela pode dizer o fato e contar que foi com outra pessoa. Acontece isso. Porque, na verdade, ela está buscando apoio. Ela está querendo que alguém cuide. É uma forma indireta de ela apontar quem foi. Ela não tem coragem ainda de dizer que foi aquela pessoa, mas ela está dizendo, me protege, cuida de mim, não me deixa sair de perto de você, isso, fica perto de mim, não me deixa ninguém mais fazer nada comigo. E lá na frente ela vai renomear, ela vai dizer, não foi A, foi B que praticou. Acontece também. Isso pode acontecer.
Por isso a importância do manejo, a importância de quem recebe essa notícia. Entendeu? É por isso que você falou, às vezes, se a própria vítima não consegue se abrir ou conversar, quem tem que procurar realmente uma ajuda psicológica é realmente essa pessoa que recebe, para que possa, da maneira mais tranquila possível, ter a sabedoria para, como você usou a palavra, manejar essa situação, né? A palavra-chave é essa, manejo, exatamente. Então tem que Então, buscar... Lídia, nós temos 5 minutinhos antes das 5 para as 8. Eu queria saber... a gente poderia ficar aqui mais 1 hora tranquilamente aprendendo. Foram tantas, ali, por exemplo, a síndrome do segredo, da vítima, foram tantos links que você nos deu, gatilhos de conhecimento, né? Que você nos deu, que assim, ó, nos dão a informação para que a gente possa trabalhar com mais clareza, mais firmeza, mais segurança nesse andar de um tema que é muito difícil, né? Você pisar em falso nesse tema é muito complicado. Uma dica boa para você de advogados é o seguinte: você trabalha em infância, você trabalha com adoção, você trabalha com o quê? Com infância, família e infância. Família e infância. Então, uma das coisas que você pode observar, porque a infância tem muito abuso, né? Abuso real, não é falso abuso, não, abuso real. Você sabe disso, que é uma realidade, né? Então, observe se a pessoa que levou a notícia está tendo ganhos secundários em levar aquela notícia adiante. Isso é uma dica muito boa, um divisor de águas para você se posicionar enquanto advogada, de levar aquela causa adiante ou não, entendeu? Exemplo, a pessoa está num processo de guarda, disputando bens, quer se vingar da outra pessoa, tem uma questão ali de rejeição, de ego ferido, tem um por detrás. Então, você coloca uma interrogação. E a pessoa está tão feliz da possibilidade de acusar o outro de abuso, ela não está propriamente feliz, mas ela também não está triste, arrasada, sabe? Ela está mais preocupada em acusar o outro, se vingar do outro, do que proteger o próprio filho. Isso é uma Ela é mais preocupada com as consequências que o suposto agressor vai ter do que o que pode acontecer com a criança. Isso, uma dica importante. Ao contrário daquela pessoa que foi vítima realmente. E aí, Emanuele, para aquela pessoa que foi vítima real, não tem ganho nenhum, só tem perda. Só tem perda em contar. É o que ela acha, né? Então ela está ali arrasada, ela está ali sofrendo horrores. Ela está ali, ela vai te contar e ela, na verdade, vai contar até meio negando. Ela até conta meio porque ela não queria que isso tivesse que não seja verdade. É aquela mãe, aquele pai que te procura no seu escritório e vai dizer assim: doutora, minha filha me contou um negócio, mas eu acho até que isso não é verdade. Eu acho até que ela tá meio confusa. Já tive o depoimento desse aqui no escritório. Já teve? Então, esses são os mais perigosos. No sentido de que pode ter acontecido. Que é quando o adulto não suporta e quer negar. Entendeu? Ele não tem ganho nenhum levar aquilo adiante. Ele só tem coisa ruim para poder administrar. Na verdade, o que ele quer é que a gente descubra que aquilo não aconteceu. Exatamente isso aí. Exatamente isso daí. Então, isso para você vai ser uma forma de você dar um caminho, um norte. Com esse comportamento, você leva a causa desse cliente. Orienta o cliente: olha, vamos procurar um psicólogo aqui na sua cidade, a gente procura. Quando for assim, me pede direct, eu faço contato com a rede, faço contato com colegas do tribunal que possa eventualmente conhecer e você poder levar e a criança ser ouvida com dignidade, com tranquilidade, e o psicólogo fazer uma avaliação e dizer: olha, acho que aqui vale a pena você levar, porque a criança está sofrendo, ela tem sinais, ela está com dificuldade de falar. Vamos seguir em frente nessa investigação. Isso. Agora, com os meus colegas também, eu peço muito critério, né? Porque, assim, é muito difícil também ouvir a criança, só a criança, uma única vez fazer laudo. Eu tenho pavor desses laudos. Na verdade, a gente tem que ter critério, ouvir todo mundo, chama o suposto agressor, tenta entender. Aquele caso da bitoca que você falou, já pensou se isso vai para frente e esse pai que tem esse amor todo por essa criança e vice-versa tem uma relação rompida? Isso foi para frente, esse processo foi real, ele foi processado criminalmente, ele ficou 7 anos sem ver a filha, Emanuele. Ele perdeu o contato com a filha dos 4 aos 11 anos de idade.
E quando ele O quis dano dessa falta para essa criança vai ser muito maior. ela hoje é uma mulher, ela tem 21 anos, e ele conseguiu uma guarda compartilhada, uma convivência muito difícil com ela, e até hoje, ela é fruto de alienação parental, ela vai encontrar com ele escondida, ela não pode contar para a mãe que foi vê-lo. Entendeu? Que Então, pena, né? As duas encontra... pessoas que ela mais ama, ela tem que mentir para uma para poder estar com a outra. Isso, para ser aceita, para ser amada. Porque tudo que nós queremos na vida é amor, é aceitação. Todos nós, a criança e o adulto. Né? Lícia, minha amada, sem palavras para te agradecer desse momento, desse aprendizado, vontade de não te largar aqui desse telefone e ficar batendo papo contigo, mas eu sei que esse projeto dessa cartilha de alienação parental que vocês estão fazendo do Observatório também é maravilhoso. Incrível. Eu vou me inteirar e peço para que os nossos convidados aí também estejam se inteirando, porque é um tema importantíssimo também, a alienação parental, né? Aliás, nós estamos esse ano completando 30 anos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, exatamente. 30 anos de ECA, uma lei tão bacana, né? Tão incrível, e que agora os juízes estão aplicando para além das varas de infância, né? Entendendo que pode ser usado em qualquer espaço, né? Utilizando as medidas protetivas, articulando a rede, né? Realmente, eu acho muito incrível o Estatuto, eu tenho paixão pelo Estatuto. Eu sou bacharel em Direito também, né, Manuela? E eu sempre gostei muito dessa parte. Sou também. Que maravilha, que maravilha. Sim. Não, você é uma estudiosa compulsiva, que eu sei disso. E ainda bem, porque você consegue... quem te acompanha sabe disso. Gente, olha só, eu tenho mais ou menos uns 5 livros assim que já estão em stand-by para eu ler, e aí eu ainda compro outro e eu engulo, devoro. Eu tenho uma sede de saber, uma curiosidade, sou muito inquieta. Sou hiperativa, né, minha amiga? Então eu acordo cedo, eu corro, faço abdominal, depois eu sento no computador, trabalho igual uma louca. Eu sou uma pessoa workaholic, assim, eu faço tudo muito, sabe? Para eu poder dormir. Mas que maravilha! E muito você consegue também passar isso para nós, essa energia, esse conhecimento, que para nós, assim, é realmente a palavra que eu tenho para você é gratidão. A doutora Patrícia está dizendo ali gratidão também. Eu acredito que não teria como a gente homenagear esse dia 18 de maio de uma outra forma, sem ser essa conversa contigo. Obrigada. Kátia, minha amiga Kátia Stoll, do Tribunal. Muito linda. Eu queria deixar aqui como dica, tem uma autora, uma escritora infantil chamada Andrea Taubman. Ela tem um livro lindo que se chama Não Me Toca, Seu Boboca. É a história de uma coelhinha que é como contar de abuso sexual para crianças pequenas. É a história de uma coelhinha que ela encontrou um coelhinho no parque, e na verdade na pracinha, e na verdade quando ela foi ver não era um coelhinho, era um lobo. Então, de uma forma metafórica, a Andrea contou essa história do abuso, todo o ritual, eu ajudei ela com as partes técnicas do livro. Então, é um livro técnico que ensina o ritual do abuso sexual para crianças, para as escolas adotarem esse tema e poderem falar sobre esse tema. Incrível. Vou repassar, inclusive, essa dica para a rede de ensino aqui. Sim, leve, por favor. A Andrea faz um trabalho seríssimo, uma pessoa incrível. Ela trabalhou muitos anos em abrigo em Teresópolis, aqui na cidade. Aqui. A Toninha está aqui, que é de Teresópolis também, advogada maravilhosa. Então, a Andrea tem um trabalho muito sério, que eu recomendo os livros, e o livro Não Me Toca, Seu Boboca. Andrea Viviane Taubman, tá? Entra no Instagram dela. Anotado. Eu acredito que daqui a pouco a própria... Observatório da Alienação Parental. Todos convidados para o Instagram do OAPAR, Observatório da Alienação Parental. Esse grupo de estudos que vai revolucionar essa história aí, tenho certeza. Depois disso eu me aposento. Vamos usufruir bastante. Isso. Daqui a pouco a própria ESA vai fechar aqui, ó, faltam 17 segundos ali. Tá. Eu vou usar para realmente agradecer. Doutora Patrícia, muito obrigada, Manuele, querida, Jorge, todos vocês aí que fazem esse